Bom, pessoal, nós vamos falar hoje, então, o tema é sobre confiar em Deus. Um tema importantíssimo para um cristão. Sem confiança em Deus, praticamente não dá para ser um verdadeiro cristão. Sem Cristo, nós não fazemos nada na vida de um cristão, não dá para fazer nada sem Cristo. E São Lucas conta que, em certa ocasião, no Evangelho, que o Senhor pregava junto ao mar da Galileia. E eram tantos os que queriam escutá-lo, que teve que pedir até ajuda para os pescadores que estavam lá por perto. Os pescadores que lavavam as redes, que tentavam fazer a pesca na margem do lago. Então, Jesus Cristo subiu em uma das barcas, a barca de Simão Pedro, e dali continuou a falar à multidão, naquela pesca, né? Vamos falar sobre aquela pesca milagrosa de Cristo. Então, sabemos que para confiar em Deus, nós temos que lutar e confiar, né? Lutar e confiar em Deus. Então, tem que ter ação humana, a nossa ação e a ação de Deus também. Tem que deixar Deus entrar na nossa vida. E também buscá-lo, né? Não adianta só esperar que ele desça sobre nós se a gente não procura viver a vida de um cristão, viver a vida de Cristo. Então, talvez Pedro e seus companheiros, e os apóstolos, pensassem que, ao terminar de falar, Jesus partiria, voltaria para a margem e seguiria caminho. Mas Jesus não foi assim, né? Nós sabemos que Jesus dirigiu-se a eles e pediu-lhes que retomassem, que voltassem a jogar as redes. Mas São Pedro, teve a grandeza de perguntar: mestre, trabalhamos a noite toda, e a noite inteira, e não pegamos nada. Mas pela sua palavra lançaremos as redes novamente. Agora, tinham trabalhado a noite toda, né? Eram pescadores, sabiam o que estavam fazendo, e trabalharam a noite em vão, não pegaram nada. Conheciam o ofício, sabiam o que era ser pescador. A profissão deles eram pescadores, e tinham experiência na área. Então, como é que Cristo ia dizer uma coisa que eles sabiam o que estavam fazendo? Então, eles podiam falar: olha, mestre, nesse assunto conhecemos nós. Mas eles escutam a Cristo, e tudo isso não era suficiente. Tinham voltado cansados, né? E depois de todo o trabalho que fizeram, e voltaram sem nada. Parecem não, estavam desanimados. Como assim nós estamos, muitas vezes, nos nossos dias? Desanimados. Talvez algum deles tenha até considerado que não dava para continuar com aquele trabalho, porque acho que não estava dando grana, eu preciso vender peixe, preciso pegar, e não estava dando. Então, talvez algum estivesse pensando em parar aquele ofício que eles tinham, né? E de abandonar tudo, que muitas vezes também pensamos isso na vida, não é? Pensamos em abandonar. Bom, então não dá para continuar, realmente a vida é difícil, os problemas aparecem, os problemas na família, no trabalho, na vida em geral. E cada dia que a gente conversa com o outro, a gente vê que os problemas, parece que nós não temos, o outro não tem problema, mas tem mais problemas do que nós sempre. Então, o desejo de abandonar, pois se sentiam inúteis, né? Eles se sentiam inúteis na pesca. Então, sabemos como termina essa pesca milagrosa. Essa história termina com uma pesca abundantíssima, né? Pegaram muito peixe depois que obedeceram a Cristo. Então, se nós perguntarmos pela diferença
entre essa eficácia de pegar o peixe e o fracasso que eles tiveram no dia anterior, na noite, né, na noite anterior, a resposta qual é? É a presença de Cristo. Então, essa é a diferença entre ter Cristo na nossa vida, estar próximo de Cristo, procurar a Cristo. Assim, também podemos ter umas pescas abundantes na nossa vida. E quando não esquecemos de Cristo, a vida parece que todo dia parece que a vida é um fracasso. E a vida hoje eu conversava com o Marcelo e falava, o Marcelo Golino, e falava, pô, realmente a vida passa rápido, né? Já estamos aí, vários de nós aí estão com mais de 60, e a vida passa. E se a gente não tiver Cristo, quer dizer, o que nós vamos deixar, né? Falava também de obras, né? De fazer as obras, nossas obras, e falava com o Carlinhos agora, as cestas básicas que nós estamos fazendo aí, quantas pessoas estão, algumas pessoas, né? Não são muitas, mas é bom fazer as coisas. O Marcelo falava, como é bom você fazer o bem aos outros, né? Você fica mais feliz do que os outros. E só podemos fazer isso se nós estamos próximo de Deus. Senão a gente não consegue fazer o bem aos outros. Porque a gente não enxerga. A gente não enxerga que os outros são imagem e semelhança de Deus. E quando nós estamos próximos de Cristo, nós enxergamos isso. Enxergamos as pessoas como almas. Né? Como outras almas. Então, todas as circunstâncias dessa segunda tentativa que Cristo falou, lance as redes novamente, parecem menos favoráveis do que a primeira. Cristo fala, já fizemos tudo isso que o senhor está mandando, mestre. Mas, de novo, jogar a rede, nós já fizemos isso. E a gente vê que, quer dizer, o desgaste que eles tinham, mental, físico, e depois eles veem a eficácia de acreditar, de acreditar em Cristo, né? Então, o Senhor, Deus, Jesus, né, serve de tudo isso para dar aos apóstolos na época, e para nos dar dia a dia, todos os dias, um ensinamento espiritual muito importante. Nada podemos sem Cristo. Nós temos que gravar essa frase, né? Nada podemos sem procurarmos a Deus. Não dá certo. A vida vira um fracasso, a pescaria nossa no final da vida é um fracasso. E aí vem todas as coisas que a gente sabe que é a tristeza, desânimo, depressão. Lógico que a gente pode estar depressivo mesmo estando próximo de Cristo, porque pode ser um problema químico, mas lógico que muitas vezes essa alegria verdadeira que nós temos perto de Cristo, a gente não tem. A gente acaba não tendo sem ele, né? Então, sem Cristo, o fruto da luta será o cansaço, será a tensão, será o desânimo, a vontade de abandonar tudo. Isso não temos, às vezes, não temos? Puta, dá vontade de abandonar. Será que eu estou no caminho certo? Parece que tudo dá errado, tudo acontece comigo. Sem Cristo, seremos invadidos pela sensação de inutilidade. Por isso que a preguiça é um dos 7 pecados capitais, porque quando nós deixamos de fazer as coisas, nós sentimos inúteis. E quando a gente faz as coisas e vai fazendo e vai ajudando os outros, a gente vai se sentindo útil. Então, porém, com ele, com Cristo, com Deus, a pesca será sempre abundante. Sempre teremos uma pesca abundante na nossa vida. Mesmo que pareça que, às vezes, as coisas parecem que não andam, mas a gente sabe que os outros estão olhando a nossa vida, nosso exemplo, né? E a santidade que eu falava, nós falamos na última palestra, de ser santos no meio do mundo, a santidade não consiste no cumprimento de um conjunto de normas. Na santidade, na verdade, é a vida de Cristo em nós. É sermos, já falava outras vezes,
outros Cristos. E para isso precisamos procurar a Cristo. Senão a gente não consegue ser. Então, não consegue ser aquilo que a gente não, né? A gente não consegue amar aquilo que a gente quer dizer, não consegue amar aquilo que a gente não conhece. Então, se a gente não conhece Cristo, não dá para amar. Por isso, mais do que em fazer, está em deixar fazer, em deixar-se levar, porém correspondendo. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Não podemos achar que só rezando tudo vai cair do céu e Deus vai nos dar vai nos dar saúde, não vai ter doença, nós não vamos ter problemas, vamos ter dinheiro, vamos ter mar de rosas. Não vai acontecer isso. Precisamos fazer a nossa parte. Mesmo fazendo a nossa parte, tudo isso vai aparecer. Quer dizer, os problemas vão vir. A gente sabe que virão. As cruzes de cada dia estão aí. Então, tem um ponto de Forja, daquele livro Forja, que é do fundador da obra, do São José Maria Escrivá, que diz o seguinte, olha só que importante. Tu, cristão, isso estamos nós aqui, hein? Tu, cristão, e por seres cristãos, filhos de Deus, deve sentir a grave responsabilidade de corresponder. Então, nós devemos sentir essa grave responsabilidade que nós temos de corresponder com a vida com a nossa vida de cristão, com uma atitude vigilante e amorosa firmeza, a fortaleza de um cristão, né? As misericórdias que recebeste do Senhor, para que nada nem ninguém possa diluir os traços peculiares do amor que ele infundiu na tua alma. Então, Deus, Cristo e Deus, o Espírito Santo, infundiu na nossa alma esses traços de amor que nós temos no nosso coração. Nós temos que devolver isso aos outros. Nós temos que espalhar esse amor na terra. Por isso que eu falava com o Marcelo aí, como é bonito, como é gostoso ver a gente, como é gostoso fazer coisas boas, fazer as obras, né? Obras é que são amores e não boas razões, não é isso que eu já falava em outras vezes. Obras, então, nós precisamos fazer coisas boas. Não basta, diz que o inferno está cheio de boas intenções, não basta ter boas intenções, temos que fazer coisas boas, né? Também comentava que daqui 20 anos, 30 anos, nós não estaremos mais aqui, e daqui 50 anos, sei lá, 30, 40 anos, ninguém vai lembrar mais de nós. Agora, se a gente fizer coisas boas, as obras vão ficar para os outros. Alguém vai lembrar dessas obras. Quando lutamos por ser santos, porque, mas eu não vou ser santo. Mas se eu luto, isso que importa para Deus. Eu estou lutando, mesmo que eu caia todos os dias. Mas eu não consigo. Mas eu estou lutando? Estou. Então, isso que importa. Até a gente pensa, mas eu sou um católico meio malandro, meio preguiçoso e tal. Mas você está lutando? Estou. Isso é importante. Isso é mais importante do que tudo para Deus. Então, o fio da nossa vontade, para fazer um tecido, eu preciso dos fios de algodão, os fios de algodão, por exemplo. Então, quando lutamos por ser santos, o fio da nossa vontade encontra-se com o fio da vontade de Deus. E aí se entrelaça com ele para formar um tecido único, que é esse tecido que nos dá, quer dizer, que nos dá calor, que nos cobre, que nos monta, que tem nossas vestimentas. Uma só peça, que é a nossa vida. Então, nossa vida nada mais é do que esse tecido do fio de Deus e do fio nosso. Quer dizer, que a gente vai entrelaçando e formando um belo tecido. Um belo tecido, que é esse tecido que nós temos que é a nossa vida, nada mais é do que isso. E a vida interior é um trabalho da graça de Deus que requer a nossa cooperação. Não tem como
a gente ter vida interior sem o nosso esforço, sem a nossa cooperação com Deus. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Não só pensar em que Deus vai dar tudo para nós. Para corresponder, dispomos de dois... No nosso barco, que é a nossa vida, podemos pensar que nós estamos num barco. E nós precisamos para fazer esse barco e andar, caminhar para frente, nós precisamos de 2 remos. Por um lado, o nosso esforço pessoal é um remo. E por outro, a confiança em Deus. E a segurança de que Ele não nos deixa. E se nós deixarmos de um lado um remo, não conduzirmos um lado do remo, do barco, né? Os 2 remos são necessários para que o barco ande para frente. Se a gente deixar o barco vai ficar girando em volta dele mesmo. Então, nossa vida é mais ou menos isso. Então, nós temos que ter os 2 remos. Trabalhar sempre os 2 remos para que a nossa vida vá para frente. Então, para que a nossa vida interior avance, eu preciso dos 2 remos. O nosso esforço e a graça de Deus. Se um falhar, a barca gira sobre si. Então, sobre si mesma. E é muito difícil dirigi-la. Nós não conseguimos dirigir, nós não vamos sair em lugar nenhum. A alma caminha mancando quando nós deixamos um remo. Se nós deixamos o nosso remo, a graça de Deus sozinha não faz a nossa. Nós não vamos ao céu. Isso nós precisamos só a nossa força também não dá. Precisamos da graça de Deus. Então, precisamos dos 2. Das 2 partes, dos 2 remos. A alma não avança só com o remo. Cansa-se, a pessoa nós vamos nos cansando, nós acaba por desfalecer e cai facilmente. A gente cai e fica frágil. E a gente fica depois desanimado, aí vem o desânimo, vem a tristeza. A gente acha que as coisas tudo acontece conosco. Então, se falta essa decisão de lutar, a piedade nossa é sentimental. A gente chora quando aparece uma procissão, vai para Aparecida do Norte, a gente fica emocionado, mas esse sentimento não é uma piedade, é sentimental. As virtudes se escasseiam, acabam as virtudes, a gente fica frágil, a gente fica um banana. A alma parece encher-se de bons desejos que são ineficazes quando chega o momento do esforço. Quando chega na hora de vamos ver, a gente perde pela preguiça. A gente cai na preguiça. Verdade. E a preguiça vence. E aí, vencendo, o que acontece? A gente fica tíbio. Né? A gente fica um homem tíbio. Um homem tíbio é um homem morno, que não cheira nem fede, vamos dizer assim. Então, se de outro modo se confia tudo nas nossas forças, sem contar com Deus, sem contar com a força de Deus, de Cristo, o fruto, na realidade, é aridez, é cansaço, é aborrecimento, de uma luta que não traz os peixes, não traz, a nossa pesca fica inócua. A gente não traz os peixes à nossa vida, as redes da nossa vida interior. Então, nossa alma fica frágil. E também os apostolados, a gente não consegue levar para aproximar os amigos de Deus. Porque a gente fica mais triste do que o amigo. É. A gente, para levar as pessoas a Deus, a gente precisa estar bem, a gente precisa estar alegre, a gente precisa estar feliz. A gente precisa estar com pressão positiva, vamos dizer, né? Se está com pressão negativa, o mundo nos sufoca. Então, a nossa pressão interior, a pressão da alma, tem que ser maior do que a pressão do ambiente, da sociedade.
Nós temos que ser maior. E só vamos ter uma pressão interior maior se a gente tiver Deus na nossa vida, se estiver procurando a Cristo. A alma encontra-se como Pedro e seus companheiros numa noite infrutuosa. A gente acha que a gente não consegue nada. Então, a confiança em Deus é importante para que a gente seja otimista, né? Hoje eu escutava alguém num grupo aí falar, bom, vai vir um meteoro e vai acabar com tudo, porque o mundo está acabando, está virando, nossa, a guerra vai acabar com tudo. Quer dizer, se a gente não é o cristão e acha que vai chegar um meteoro mesmo, quer dizer, imagina os outros, né? Então, se percebemos que algo disto acontece conosco, se percebemos, não, isso acontece conosco, hein? Não é que, será que acontece comigo? Acontece. Desânimos, né? Tristezas, tem dia que levanta com o pé esquerdo, acontece isso com todos nós. Desânimos por apoiarmos demais no nosso conhecimento, né? Orgulho, a gente acha que a gente é o bom, que tem experiência em pesca, eu sou experiente nisso, eu sou um puta de um cara, eu sou um químico respeitado no mercado. Mas se a gente acha que nós somos assim, na nossa vontade decidida e forte, e pouco em Jesus Cristo, quando a gente pensa mais em nossas forças e menos em Cristo, aí sim, quer dizer, as coisas acabam dando errado. Então, quando a gente pensa que nós somos melhores que Cristo, peçamos a Cristo que entre na nossa barca, né? Que nos ajude a fazer a pesca, a jogar fundas e assim por diante. Que Jesus suba a nossa barca. Agora, nós temos que deixá-lo, temos que chamar ele, temos que fazer com que ele venha. Porque se a gente não pede, não deixa ele entrar, fica difícil no nosso coração. Então, a sua presença é muito importante para nós. É muito importante, muito mais que só os nossos esforços, só pensar em nossos esforços, né? Não, mas eu tenho fortaleza, eu sou um cara que realmente não deixa me levar por isso, eu sou um cara otimista. Só isso, só nossas forças não conseguem vencer tudo isso. Então, tem uma frase em latim que diz duc in autem, quer dizer, Cristo falou em latim para os apóstolos, duc in autem, joguem as redes em águas mais profundas. Então, a gente tem que avançar na vida, mais para o fundo da alma, na vida interior. Se a gente não avança, a gente não tem pesca. Se a gente não avança nas coisas espirituais, na nossa vida doutrina, na vida cristã, se a gente não confessa, se a gente não vai na missa, se a gente não reza, se a gente não reza o terço, não lê o evangelho, se a gente não se aprofunda, a gente não pesca. A gente não vai ter vitória, não vai ter uma pesca abundante. Então, avança mais para o fundo e ali lançais vossas redes para a pesca. Então, nós não podemos ter medo de avançar na pescaria. Essa pescaria da vida, que é a vida interior, que é a vida cristã. Para adentrar-se na vida interior, é preciso renunciar a ter os pés no terreno, na terra firme. E a gente sabe que nas margens do mar é muito mais firme do que lá no meio do mar. Mas só vamos pescar os peixes maiores no meio do mar, em águas profundas. Então, assim é a nossa vida. Quer dizer, a vida espiritual é assim também. Só vamos vencer, só vamos crescer em vida interior, crescer em ser um melhor cristão, um católico mais assíduo, mais praticante, se a gente avança na vida interior, se a gente avança em águas profundas. Então, não estaremos mais seguros na margem do mar, com certeza, humanamente falando, sim. Mas talvez nos sentimos mais seguros
na margem. Porém, na margem, não se pesca nada que vale a pena. As pescarias que vale a pena, ela é lá no fundo, é lá no mar, é lá no águas profundas, do Alton, lançai suas redes no mar, águas profundas. Aí sim os peixes grandes virão. E que são esses peixes grandes? As nossas virtudes, né? Nossas virtudes, os dons do Espírito Santo que vem, também os amigos também que vamos levando a Cristo, né? Então, se quisermos jogar as redes para pescar, e nós queremos, eu acho, temos que levar a barca às águas mais profundas. E que barca? É a barca da nossa vida. Nós deveríamos ter tempo para fazer um retiro, nós deveríamos ter tempo para rezar, para o Evangelho, a gente deveria ter tempo para confessar, a gente deveria ter tempo para a direção espiritual. Se a gente quer se aprofundar e quer ter um resultado na nossa vida, não dá para ficar na margem. Vou ficar na margem, mas aí tá que eu estou seguro, só que a gente não vai ter resultado, né, positivo na nossa vida, vamos dizer assim. E o crescimento da vida interior não depende de estarmos seguros de qual é a vontade de Deus. O que importa é abandonar-se nas mãos de Deus. É ter confiança que Deus que as coisas vão caminhar, que nós vamos melhorar. Ah, mas eu fiz muita coisa, eu não tenho jeito. Tem jeito, nós temos jeito. Já falamos isso várias vezes. Todos nós podemos começar às 3 horas da tarde ou às 7 horas da... Podemos começar às 7 da manhã, aquela parábola de Cristo no Evangelho. Mas podemos começar às 5 horas da tarde. Cristo está disposto, Deus está disposto a nós. Então, nós não passamos do time, nós estamos no time ainda. Bom, até o último momento da nossa vida, nós estamos no time, se nós nos arrependermos, né? Então, o que importa é abandonar-se nas mãos de Deus. E neste fiar-se em Deus, se encontra a paz. E é isso que nós precisamos, não é? Nós precisamos de paz na nossa vida. O mundo precisa de paz. Mas se nós não temos paz entre nós, nós não vamos melhorar o mundo. O fundador Opus Dei dizia que eu sou cada vez que eu melhoro um pouco, eu sou um picareta a menos que tem no mundo, não é? Então, cada vez que a gente melhora e avança e vai procurar Deus, nós estamos melhorando o mundo. Nós temos de aprender a abandonarmos, deixando nas mãos de Deus o resultado da nossa luta. Tem que saber que Deus vai nos ajudar. Porque só a confiança em Deus, em Cristo, vence essas preocupações que nós temos. Se nós temos muitas preocupações, deixa na mão de Deus. Vai deixando também, vai rezando, vai pedindo. E as coisas vão caminhando. Então, se quisermos ser bons pescadores, bons cristãos, vamos dizer assim, bons católicos, bons pais de família, bons maridos, bons profissionais, bons homens bons, temos de levar a barca aonde não dá o pé, lá na frente. Porém, para conseguir, é decisivo apoiar-se em Deus, apoiar-se nos sacramentos, apoiar-se na confissão, apoiar-se na missa, conhecer mais a Deus. É para isso que Deus nos chama, e assim Ele espera que nós sejamos verdadeiros cristãos no meio do mundo, e assim semeemos a palavra de Deus para que no final da nossa vida tenhamos uma pesca abundante, né? É isso que Ele espera de nós.